Há um mal que impede o homem de ouvir a voz de Deus, de obter sempre as suas bênçãos derramadas lá do céu. É a insensibilidade, é a inércia espiritual, é a falta de vontade na batalha contra o mal. Hoje é mais que necessário deste sono despertar e buscar nosso Deus agora, quando Deus se pode achar. Ele tem o perdão e a graça, quer sarar a nossa dor, se deixarmos nossas faltas e o buscarmos com fervor. Hoje é mais que necessário deste sono despertar e buscar nosso Deus agora, quando Deus se pode achar, e buscar nosso Deus agora, quando Deus se pode achar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesse lugar. Ó Senhor, enche o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma com o poder do Seu Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Sua voz. Cada um de nós vem de lares diferentes, famílias diferentes, mas precisamos ter um contato direto com o Senhor hoje. Ó Senhor, manifeste-se aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Durante muito tempo na minha vida, eu abriguei dúvidas no meu coração. Você já teve dúvidas alguma vez? Dúvidas? Mas dúvidas em relação a Deus. Eu sou nascido num lar cristão. Quem aqui é nascido num lar cristão? Levanta a mão, quero ver. Frequentando igreja e tal. Quando a gente é nascido num lar cristão, para vocês outros que não são nascidos num lar cristão, ou num lar onde as pessoas frequentam uma igreja, não é? Eu vou contar como é que é. A gente primeiro nasce achando que todo mundo acredita em Deus e que todo mundo aceita Deus. A gente acha, aliás, que todo mundo é da mesma religião da gente. É isso que eu achava. Eu achava que todo mundo era da minha religião. Aos poucos, quando eu fui à escola, eu comecei a descobrir, um pouquinho antes, não é? Comecei a descobrir, por exemplo, que os meus amiguinhos não eram da mesma religião minha. E depois, indo à escola, eu comecei a descobrir que tinha gente que não acreditava nem em Deus. E aquilo eu comecei a ficar assim, estupefato pelo que eu estava vendo, né? Como tem gente que não acredita em Deus, que não crê em Deus. Aquelas coisas me preocupavam, ao mesmo tempo eu ficava assim, maravilhado no sentido negativo, e pensando, como alguém pode não acreditar em Deus? E eu tinha alguns professores, principalmente um deles, que era evolucionista, e esse professor começava a contar uma história de um Big Bang, de uma explosão cósmica, e aquilo começou a botar muita dúvida na minha cabeça, principalmente porque quando eu ia à igreja, dava a impressão que a igreja era tipo assim uma bolha virtual,
onde as pessoas ali acreditavam em Deus e viviam um mundo separado do mundo real, que era o mundo no qual eu vivia fora. E eu comecei a prestar atenção em programas de televisão, e eu comecei a prestar atenção em filmes também, onde as pessoas não acreditam em Deus e não falam de Deus, mas falam sim de uma explosão cósmica. Aliás, quando eu vinha para a igreja, muitas vezes as pessoas tratavam esse assunto, o assunto da religião, ou o assunto... Na igreja as pessoas tratavam o assunto do evolucionismo com um certo demérito. Já aconteceu com você isso? As pessoas diziam assim: ah, mas imagina, onde já se viu acreditar que o homem veio do macaco? Só que aquela era uma explicação muito simplista, porque o que eu via de outro lado não eram explicações assim tão simplistas. Eu via argumentos fortes, argumentos que realmente faziam sentido para a razão da gente. E eu fui crescendo, ficando mais jovem, e conforme eu fui estudando mais, essas dúvidas aumentaram ainda mais e me incomodavam ainda mais. E eu olhava para o mundo, olhava, por exemplo, para as produções cinematográficas de Hollywood, e aquilo me chocava em relação àquilo que eu acreditava. Eu ouvia grandes pensadores, como surgiu ultimamente, por exemplo, esse Richard Dawkins, que escreveu alguns livros, e tem escrito alguns livros para tentar provar que Deus não existe. E com ele um grupo de cientistas muito grandes que tentam provar que Deus não existe. Eles são literalmente os pregadores do evolucionismo. Eles são os evangelistas do ateísmo de hoje. Esse Richard Dawkins, por exemplo, ele diz alguma coisa parecida com o seguinte, ao que ele fala. Ele diz assim, essa é a frase dele: o Deus do Antigo Testamento é provavelmente o mais desagradável de toda a ficção. O seu ciúme e orgulho o levam a um mimado e imperdoável controle dos mais fracos, com evidente desejo de vingança racial. Ele é um machista, homofóbico, infanticida, genocida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso e malevolento fanfarrão. Esse é o que Richard Dawkins fala a respeito de Deus. E ele escreve um livro de mais de 400 páginas para tentar provar isso que ele fala, e para dizer que a Bíblia é uma balela, é uma ficção. E ele diz que Deus é um dos personagens piores que existe na ficção científica. Ele chama Deus de ficção científica. Aqueles argumentos, eles são argumentos fortes. Qualquer um que se expõe ao livro dele vê que são argumentos fortíssimos. E aquilo me chacoalhava, e me chacoalhou durante um bom tempo. Chacoalhava tão forte, que mesmo eu, sendo pastor, chegava algumas vezes a pensar comigo mesmo: será que Deus existe? Aí eu encontrei na Bíblia um camarada que acabou concordando comigo, ou com quem eu me identifiquei. O nome dele, Asaf. Sabe o que o Asaf diz? O Asaf diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E sabe quem foi Asaf? Asaf foi um salmista. E esse salmista chamado Asaf diz assim: quanto a mim, quase me desviaram os pés, quase me resvalaram. Ou seja, a Bíblia diz, nesse salmo que Asaf escreveu, o Salmo 73, a Bíblia diz, ou Asaf diz, que ao olhar a injustiça no mundo, e se existe um mundo cheio de injustiça, é o nosso mundo, né? Como a gente vê gente pobre sofrendo, sempre são os mais pobres, porque eles moram nos piores lugares. Como a gente vê crianças sendo injustiçadas, que é um mundo pior do que esse, onde crianças são abusadas sexualmente. Esse mundo é um mundo injusto. E Asaf, olhando para a injustiça do mundo, para a falta de misericórdia, para a falta de injustiça, olhou e disse assim: os meus pés resvalaram e eu quase deixei de crer. Asaf tremeu e temeu, porque ele pensou: será que Deus não existe com tanta injustiça? E eu olhei para Asaf, que estava pensando isso, e me identifiquei com Asaf e pensei: eu encontrei na Bíblia um salmista que sente como eu, que pensa como eu, e que lá no fundo do coração tem medo de que Deus não exista. E eu me identifiquei com Asaf. Aliás, quando esses novos pregadores, ou evangelistas do ateísmo, eles pregam, sabe o que eles dizem? Bem, eu li outro dia uma entrevista com esse Richard Dawkins,
E ele diz assim: olha, o nosso objetivo não é pregar para aqueles que já têm uma religião, não, é pregar para aqueles que estão em cima do muro. Sabe aquele pessoal que não se decidiu ainda? Eles não sabem se Deus existe ou se Deus não existe, eles não sabem se eles têm certeza ou não têm certeza de que Deus existe. Então ele diz: é melhor eles saírem do muro de uma vez por todas. Saiam do muro, desçam do muro e assumam o ateísmo. Vocês podem ser ateus. E aquilo foi entrando na minha alma. E eu vou dizer para você, eu sempre tinha dúvidas de se Deus existia ou não. Eu vou dizer uma coisa pior ainda para você. Isso não foi há muito tempo atrás, isso foi há pouco tempo atrás. Até 2 anos atrás, por exemplo, eu ainda saía passear com o cachorro. E quando eu chegava lá fora, muitas vezes eu olhava para o céu, aquele céu azul, ou quando o sol estava se pondo, e lá no fundo da minha alma eu falava comigo mesmo dizendo: e se Deus não existir? E se tudo isso no que eu acredito for balela, mentira? E se tudo que pregaram para mim for invenção? E se a Bíblia for a invenção de uma pessoa, de um monte de gente muito inteligente que tentou fazer a Bíblia para enganar o ser humano? E se a Bíblia for simplesmente só mais uma filosofia absurda como esses homens dizem? E se esses cientistas ateus estão certos? Asaf me ajudou a resolver o meu problema, porque Asaf fez uma declaração maravilhosa e fantástica no mesmo salmo, no verso 17, onde ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, ele tinha dito no verso antigo: os meus pés resvalaram e eu tremi, a minha fé vacilou, eu olhei para a injustiça do mundo, eu olhei para os problemas do mundo, eu olhei para um mundo onde Deus parece ausente, e os meus pés e a minha fé vacilaram, até que eu entrei no santuário de Deus. Ou seja, Asaf resolveu o problema dele de falta de fé. E quando eu li isso, eu antenei também para a coisa. Opa, se ele resolveu o problema dele de falta de fé, eu também posso resolver o meu problema de dúvidas e de falta de fé, ou de fé não o suficiente em Deus. Como? Asaf diz assim: até que entrei no santuário de Deus. E aí você poderia dizer: ótimo, está resolvido. O que é o santuário de Deus? É a igreja. Então, hoje eu entrei numa igreja, estou ouvindo a palavra de Deus, então eu espero que Deus resolva o meu problema de fé agora. Não foi isso que o pastor falou? Vem aqui no auditório, acompanhe esse programa todas as semanas, não é isso que ele falou? Porque se você vier aqui ao santuário, vai resolver o seu problema de fé. É isso que eu estou querendo dizer? É isso que o Asaf disse? Não. Acontece que o santuário com o qual Asaf teve contato não é o santuário uma igreja, mas o santuário de Israel. E o santuário de Israel era um santuário diferente, não era como a igreja. O Senhor Deus, na sua sabedoria, no seu amor infinito, Ele colocou aqui na terra um santuário para explicar para você e para mim as coisas mais maravilhosas e os maiores mistérios da mente de Deus e da salvação do ser humano. E através desse santuário, Asaf esteve na presença de Deus, e ele teve um contato com Deus tão perto, tão íntimo, que aquilo provou para ele que Deus era um Deus de verdade, um Deus que existe, um Deus que não é um Deus de balela ou um Deus de invenção, um Deus de ficção, como diz o Richard Dawkins, mas um Deus real. Para a gente poder entender o santuário, nós temos que ir no princípio de tudo, no princípio. E um livro que fala do princípio é o livro de João. Vamos abrir João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse tal desse Verbo era alguém importante, era ou não era? Olha, no princípio era o Verbo, e esse Verbo estava com Deus, e esse tal Verbo era Deus. Duas coisas distintas, né? Como é que ele pode estar com Deus e como é que ele pode ser Deus? Mas ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas através do Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. Sem ele, quer dizer que todo mundo foi criado através desse Verbo. E diz mais aqui, olha como ele era importante: a vida estava nele, era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 7. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que diz aí? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quem é esse Verbo unigênito do Pai, a quem Deus deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Quem é Ele? Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, do qual nós vimos a sua glória. E por isso a Bíblia diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então espera aí, se Jesus é o Verbo, nós podemos substituir o nome Verbo pelo nome Jesus quando nós lemos o texto. Podemos ou não podemos? E o que vai aparecer aí? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus estava com Deus, ele também era Deus, estava no princípio com Deus. Aí existem mais revelações para nós ainda. Ali diz assim: a vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que mais diz? Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio... Espera aí, o mundo foi feito por intermédio de quem? De Jesus. Foi Ele quem fez o mundo? Foi ou não foi? Aí está dizendo que o Verbo é Jesus, e que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E diz aí: e Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Espera aí, se Jesus é esse Deus Verbo, então quer dizer que quem foi o Deus Criador lá do princípio? Nós temos 2 livros na Bíblia que começam com no princípio. O primeiro deles é João, que nós acabamos de ver agora, né? E o segundo é Gênesis. É que você falou Gênesis porque ele está lá primeiro, antes de João, né? Gênesis e João. Olha lá, Gênesis e João. E os dois começam como? No princípio. Vamos ler aqui o Gênesis juntos? Olha o que diz aqui. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus que criou no princípio os céus e a terra? Por que você falou mais fraquinho agora? Você está em dúvida? Eu fiz uma ginástica tremenda aqui para mostrar para você que o Verbo era Jesus, e que diz: o mundo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E diz que o Verbo que se fez carne foi Jesus. E se Jesus é o Verbo, e todas as coisas foram feitas através dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, quem é o Deus Criador do Gênesis que diz: haja luz? É Jesus. Esse é o Deus. E eu vou dizer para você, ninguém consegue mostrar para você na Bíblia o contrário, a não ser que tenha fabricado uma outra Bíblia, diferente dessa Bíblia, da Bíblia que todos nós temos, evangélicos, católicos, porque a Bíblia dos católicos, dos evangélicos é a mesma, a não ser que essa pessoa venha com uma outra Bíblia, diferente dessa.
Aí ela vai conseguir mostrar para você outra coisa. Mas se ela tem a mesma Bíblia que todos temos, a palavra de Deus, é impossível provar que não foi Jesus o Deus Criador. Só que as coisas se complicam mais ainda, porque eu posso imaginar Jesus agora criando o mundo, Jesus dando forma às coisas. A palavra diz, João diz, Jesus era o Deus Verbo. Por quê? Porque Jesus falou e as coisas se faziam. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Jesus é chamado de o Deus Verbo lá em João, porque lá em Gênesis ele foi o Deus Criador que criou através do poder da sua palavra. O Senhor falava e tudo se fazia. Cada coisa, haja luminares no céu, e disse Deus, e disse Deus, e Deus falava, Jesus falava, e tudo se fazia. E foi dessa maneira que Jesus criou o universo. Só que quando Jesus foi criar o homem, aí foi diferente. Ele se ajoelhou na terra. E eu posso imaginar Jesus tocando aquele boneco de barro que ele mesmo fez, o grande artista. E ele soprando, chegando pertinho para soprar. A Bíblia diz que ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. A primeira coisa que Adão viu foi o rosto de Jesus que acabava de soprar nas suas narinas o fôlego da vida. As primeiras palavras que Adão ouviu foram as palavras do próprio Jesus, saídas da boca de Jesus, dizendo, quem sabe, bem-vindo Adão. Você é meu filho, criado à minha imagem, conforme a minha semelhança. E eu entrego para você essa terra, para você dominar sobre ela. Ela é o meu presente, é o presente de Deus para você. A partir de agora, Adão, você é o meu representante perante todo o mundo. E a partir de agora, você é o representante do seu planeta perante todo o universo. O Senhor Deus criou para Adão uma esposa. E ele criou a mulher. Adão foi criado para Eva, e Eva foi criada para Adão. E Deus fez o primeiro casamento. Sabe, tem gente que diz assim, aquele negócio lá do fruto proibido, aquilo é o sexo. Eles não podiam fazer sexo, mas aí não resistiram, não tem nada de fruto proibido. A Bíblia não diz isso. Porque Deus diz assim, a Bíblia diz, Deus criou o homem e a mulher, e Deus os uniu e diz assim, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sede fecundos. Deus abençoou o sexo. Foi Deus quem criou o sexo e o abençoou para que ele possa ser usado dentro do casamento com sabedoria. Deus criou outra coisa também antes do pecado. E o que Deus criou antes do pecado, foi o sábado. Porque no 7º dia da criação Deus descansou. E talvez você que seja meu irmão evangélico esteja dizendo assim, pronto. Esse povo da igreja adventista não pode fazer outra coisa. Eles dão uma voltinha, pá, cai no assunto do sábado. Que negócio é esse? Isso é salvação pelas obras. Vou guardar o sábado para me salvar. E eu queria dizer duas coisas para você com muito amor e com muito carinho. Primeiro, se você acha que o sábado realmente está errado, você precisa continuar assistindo a essa série de programas para você provar que a gente não precisa guardar o sábado. E se ele está errado, ou se você não deve guardar, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Segundo, se Deus instituiu mesmo o sábado, você precisa saber alguma coisa sobre ele, alguma coisa superior. Por exemplo, que Deus instituiu o sábado antes da criação. E enquanto alguns dizem que o sábado foi criado só para os judeus, Deus colocou o sábado antes do pecado, antes da criação, não, antes do pecado. Quando ele terminou os 6 dias, em 6 dias ele criou tudo. No 6º dia ele criou o homem e a mulher. E no 7º dia, Deus colocou o sábado como um memorial para festejar a criação dele. E Deus descansou, e a Bíblia diz que Deus santificou e abençoou o 7º dia. E descansou, santificou, abençoou e descansou no 7º dia de toda a sua obra que ele tinha feito. E o sábado foi uma bênção. Deus deu para o ser humano aquilo que de mais precioso ele tinha. Vamos pensar agora no homem mais rico do mundo. Quem será o homem mais rico do mundo? Você tem ideia? Vamos pensar naquele que é o dono da Microsoft. Como é o nome dele mesmo? O Bill Gates. Ele não é mais o homem mais rico do mundo, mas vamos pensar nele, um homem muito, muito rico. Você acha que o Bill Gates daria toda a fortuna dele para quando chegasse no último dia da vida dele, alguém chegasse e dissesse assim, eu posso dar para você 20 anos mais de vida se você me entregar toda a sua fortuna? Ele daria ou não?
Você acha que sim ou não? Você me dá toda a sua fortuna e você vai ter 20 anos mais de vida. Eu vou dizer para você, eu entregaria tudo que eu tenho. Tudinho. Não é muita coisa, né? Mas eu entregaria tudo. Um carro financiado e um terreno que eu estou pagando a prestação. Quase uma fazenda, 7 de frente por 25 de fundo. Todas essas coisas eu entregaria tudo. Mas eu vou dizer para você, eu não duvido que o homem mais rico do mundo também entregaria tudo que ele tem para viver 20 anos mais de vida. O tempo é ouro. Viver vale ouro. Por que a gente não aproveita a vida que a gente tem? Por que você não aproveita a sua vida para viver com qualidade de relacionamento? Por que você não aproveita? A vida e o tempo que nós temos para viver valem ouro. Por isso Deus abençoou o sábado e santificou, e Ele descansou no sábado. Deus dedicou um dia inteirinho dele para nós, seres humanos. E nós é que não comparecemos diante de Deus para poder usufruir desse tempo de Deus. Outro dia eu estava conversando com um médico cientista, ele estava dizendo, eu estou estudando uma área que é a cronobiologia. Eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio. E ele me falou um negócio que me deixou espantado. Eu estou fazendo a minha tese de doutorado em cima de um assunto especial. O ser humano, ele foi criado para que todas as suas células, cada parte do seu corpo, se renovasse a cada 7º dia. Não é a cada 7 dias, a cada 7º dia, ou seja, exatamente no sábado, quando nós descansamos. Ele diz, os cientistas, depois de descobrirem isso, estão tentando provar o contrário de tudo quanto é jeito, mas quanto mais eles tentam provar o contrário, mais eles provam a favor. Por exemplo, nos animais, como não depende de eles terem a intenção de descansar, isso acontece automaticamente. Mas no ser humano, só quando o ser humano tem a intenção de descansar no 7º dia e descansa, as suas células se renovam todas a cada 7º dia, ou seja, a cada sábado. E eu pensei, uau, que coisa maravilhosa. É a ciência dando algumas evidências, só para a gente ter um gostinho de que nós estamos no caminho certo. Deus criou o sábado como o memorial da criação. A lei de Deus já existia antes da criação. Você acredita nisso? Que a lei de Deus já existia antes da criação? Olha o que, por exemplo, Jesus fala a respeito de Lúcifer. Jesus faz uma declaração bombástica a respeito dele. E ali em João 8,44 ele diz assim, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele foi o quê? Homicida desde o princípio. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí diz que Lúcifer transgredia 2 mandamentos da lei de Deus. Ele era homicida e era o que também? Mentiroso desde quando? O que diz ali? Desde o princípio. E o que diz ali? No princípio criou Deus os céus e a terra. E como ele foi, quem é homicida e é mentiroso, está transgredindo a lei. A lei existia antes da criação. No princípio já existia a lei de Deus. E a lei de Deus estava cravada e guardada dentro do coração do ser humano. Satanás, Lúcifer, ele transgrediu o 6º e o 9º mandamento. E como alguém pode dizer que a lei de Deus não existia, se ele transgredia esses mandamentos antes da criação de Deus, já lá no princípio? A lei está guardada no coração do ser humano. Agora Deus criou antes do pecado a lei, o sábado e mais uma coisa. A lei, o sábado e o que mais? E a família. A lei, o sábado e a família. E essas 3 coisas são a pura expressão de liberdade. Lei é a expressão de liberdade. Veja só, a lei de Deus diz, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não. Lembra-te do dia do sábado, honra o teu pai e a tua mãe. E as pessoas começam a dizer assim, não, lei não é sinônimo de liberdade. Aliás, essa é a maior preocupação das pessoas. Já passou na sua cabeça alguma vez uma preocupação assim? Bom, eu quero ir naquela igreja, mas o que eles dizem que não pode fazer? Quais são as restrições daquela religião? Não pode fazer isso, não pode fazer... Ah, não, isso eu não quero, porque isso eu não quero para a minha vida.
Alguns dizem, eu vou aproveitar bem a vida, depois eu vou me entregar para Deus, eu vou procurar uma igreja, porque eu quero aproveitar a vida, porque a religião ela impõe muitas restrições. Você já foi visitar uma cadeia? Eu já fui visitar a cadeia algumas vezes, fiz até batismos dentro de prisões. E quando você chega lá dentro, você tem a nítida e plena sensação, clara sensação, de que quem é livre é você, porque você pode sair dali. E quem é preso é quem está lá. Só que quando você sai livre de lá de dentro, você sai livre, mas você não pode matar, você não pode roubar, você tem que parar toda vez que o sinal está vermelho para você, e você tem que, como cidadão do país, cumprir as leis do país. Por isso, você precisa, e eu preciso de leis, porque minha mãe já ensinava desde pequeno uma coisa, ela dizia assim, a sua liberdade termina aonde começa a liberdade do outro. E você pode fazer coisas sim, mas você tem que ter um limite. O limite é a liberdade do outro. Quando você começou a atrapalhar o outro, aí já não é liberdade. Você está atrapalhando, você está infringindo o direito da outra pessoa. Por isso a lei é sinônimo de liberdade. Quando eu observo as leis de saúde, por exemplo, eu tenho mais saúde. Quando eu observo as leis do trânsito, eu vou andar com muito menor risco de eu me acidentar. As leis me protegem. Agora vê o que diz aqui em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17. Me acompanhe. Como a lei de Deus existia antes do pecado, e a lei era o caráter de Deus expresso através de mandamentos, Deus deu uma lei para Adão e para Eva. Ele disse, vocês precisam estar ligados em mim para poderem viver. Por isso, o Senhor Deus disse assim, o Senhor Deus deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha colocado, algumas pessoas olham e do mesmo jeito que eles dizem assim, o fruto proibido era o sexo. Eles inventam outra coisa também. Dizem, não tinha nada de fruto proibido. Aquilo não aconteceu de fato. O Gênesis é uma alegoria. Mas você vai ver exatamente que o Gênesis não é alegoria. O Gênesis é a pura retratação da verdade. A verdade do Senhor Deus para nós, seres humanos. Deus disse para Adão, eu dou para você liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é tão livre que você pode até mesmo negar a Deus se você quiser. E Deus criou seres livres que pudessem até mesmo cuspir no rosto dele. Deus é o Deus da liberdade. Ele deu tanta liberdade para os seres que ele deixa com que seres humanos, feito Richard Dawkins, escreva livros dizendo que Deus é um fanfarrão, que Deus é esse ser de ficção que não é verdadeiro. Deus deu liberdade para o ser humano como se o escultor desse à escultura liberdade para no fim do trabalho cuspir no rosto do escultor. Não esqueça nunca isso. Deus não é o Deus que aprisiona você em regras. Deus é o Deus da liberdade. E Deus estabeleceu no jardim, ali no meio do jardim, uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, mas não comam desse fruto, porque eu tenho que dar para vocês a liberdade de escolha, de vocês dizerem se vocês querem pertencer a mim ou não. E ele disse, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, do fruto dela, vocês vão? Quando eles deveriam morrer? No dia. Quando? Por que você não respondeu? Você tem dúvida se é no dia? Vamos ler o texto de novo? Vamos ler de novo. Aqui diz assim, é para você não ter dúvida. E o Senhor deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, eles não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles iam morrer quando? No dia em que comessem. Eles comeram? E eles morreram no dia? Não? Não? Deus não disse que eles morreriam no dia? Eles comeram ou não? Morreram no dia? Deus mentiu então. Ué, Deus disse que eles iam morrer no dia.
Eu quero dizer um negócio solene para você. O universo inteiro não estava preparado para Adão continuar vivo depois que ele comesse o fruto. Os anjos de Deus não estavam preparados para ver Adão vivo ainda depois que comesse do fruto. Nem mesmo Lúcifer, Satanás, estava entendendo o que estava acontecendo, porque Adão comeu do fruto e permaneceu vivo. Eles sabiam que Deus havia planejado alguma coisa superior. Adão comeu e não morreu. E eu fui pesquisar no Aurélio o que quer dizer morrer. Porque alguns dizem, não, Deus disse que morreria, mas morreria espiritualmente. É isso que a Bíblia diz? No dia em que dela comeres, certamente morrerás espiritualmente. É isso que está dizendo ali? Não. E no Aurélio está escrito assim, morrer é uma definição muito filosófica. Presta atenção, você não vai conseguir entender. Diz assim, morrer, deixar de viver. Conseguiu captar o sentido da coisa? Morrer, deixar de viver. É isso. E Deus diz, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer, deixar de viver. Comeram e não morreram. Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Mas como Deus não mentiu? É porque Deus se ofereceu para morrer no lugar do homem. Eu sou o Criador. Fui eu quem trouxe o homem à vida e eu vou me oferecer para morrer no lugar do ser humano. Satanás, Lúcifer, tinha colocado Deus num xeque-mate. Olha só o que ele fez. Eu faço o homem e a mulher pecarem. E quando os dois pecarem, eu vou fazer o seguinte. Se Deus realmente matar os dois e deixar com que eles morram, eu vou dizer para o universo inteiro que Deus não é amor. Agora, se Deus deixar com que eles vivam, eu vou dizer para o universo inteiro que Deus não é justo e Ele não é justiça, e que a lei de Deus é impossível de ser cumprida e seguida, porque nem Deus conseguiu guardar sua lei, tão dura ela é. Lúcifer queria detonar o caráter de Deus, a lei de Deus. Por isso, quando Deus disse para Adão e Eva assim, não comam, porque vocês vão morrer no dia, a serpente chegou e se aproximou e disse assim, foi isso que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? E Eva entrou em discussão com a serpente e disse, não, ele disse que de toda árvore a gente pode comer, só não podemos comer dessa árvore, porque no dia que a gente comer a gente vai morrer. E ele disse, certamente não morrerás. Deus tinha dito certamente? E a serpente disse certamente? Satanás está aí sempre para dizer o contrário do que Deus diz para você. Deus diz assim, o casamento e a família são para sempre. Satanás diz que o amor seja eterno enquanto dure. Deus diz em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Dá para você entender? Como Satanás sempre diz o oposto do que Deus diz. Ele está sempre querendo enganar você. Certamente não morrerás. E o que será que Adão pensou quando ele comeu do fruto e não morreu? Satanás estava certo. Mas Deus tinha planejado alguma coisa maior. Só Deus poderia sair desse xeque-mate. Só Deus. Como ele saiu disso? Se oferecendo para morrer. E ao se oferecer para morrer no lugar do ser humano, Deus resolveu os dois problemas. Ao mesmo tempo, Deus cumpriu a lei. E ao mesmo tempo, Deus deixou o homem viver. Só que para o homem viver, alguém teria que morrer no lugar do homem. Quem seria? Em todo o universo não havia um ser que em favor do homem poderia satisfazer a lei. Não tinha. Nenhum anjo que se oferecesse para morrer no lugar do homem poderia fazê-lo. Em todo o universo não havia. Visto que a lei de Deus é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia pagar o preço do pecado. Igual a Deus. E o que diz a Bíblia? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus se ofereceu para pagar o preço do pecado por nós. Ele foi aquele que se ofereceu. Só que agora a coisa fica mais confusa. Vamos rever a coisa. Jesus é Deus. A segunda coisa é que além de Jesus é Deus, ser Deus, Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Deus sabe de tudo que vai acontecer antes de acontecer, sim ou não? Ele sabe. Então Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, não sabia?
Ele sabia que o homem iria pecar? Sim ou não? Ele sabia que ele teria que se oferecer para morrer no lugar do homem? Sabia ou não sabia? Então vem uma pergunta final: se ele sabia de tudo, por que Deus criou o mundo? Por quê? É porque Deus teve um sonho. Deus tem um sonho para nós, para o ser humano, para todos nós. Você sabia que Deus tem um sonho para a sua vida? O sonho de Deus é que você viva livre para sempre. Deus é o que sonhou a liberdade para nós. Deus sonhou com seres vivendo, sentindo o vento no rosto. Se Deus é amor, Deus gosta de compartilhar a vida. Por isso Deus desejava seres. Deus não podia criar um ser que não tivesse liberdade de escolha, porque senão ele seria um cachorro, um animal que você chama e ele vem, que você manda e ele vai, que você diz e ele fica, se ele for treinado, né? Senão ele fica onde ele quer. Um animal que não sabe, que não pensa, que não escolhe. Ele não escolhe amar você ou não amar. Simplesmente ele pertence ou não pertence a você. Por isso Deus é o Deus da liberdade. Ele sonhou um sonho de liberdade, criar seres livres. Mas Deus sabia que para sonhar esse sonho de liberdade, Ele teria que pagar o preço da liberdade. Por isso o preço da liberdade foi o quê? O preço da liberdade foi a cruz do Senhor Jesus. Esse foi o preço da liberdade. Agora aqui, queridos, a coisa fica ainda mais maravilhosa do que tudo, porque se eu penso que Jesus é o Deus Criador, que Jesus sabia tudo desde o princípio, Ele sabia que o ser humano ia pecar e que o mundo ia virar essa desgraça na qual virou. Se Jesus sabia que Ele teria que vir aqui como um ser humano e morrer por você e por mim, dar a vida por Ele, sofrer o que Ele sofreu, e mesmo assim Ele decidiu criar, no ato criador, quando Jesus disse: haja luz, Ele começou a dar forma a essa terra. E quando Ele se debruçou em cima do homem para soprar nas narinas dele o fôlego da vida, Jesus estava fazendo o maior ato de amor da vida dele, o que o universo poderia compreender ou não compreender, porque Ele criou já sabendo que ia morrer, e Ele morreu por causa da sua e da minha liberdade de escolha. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Esse é um amor que nós não podemos desprezar por nada nessa vida. Esse foi o preço que o Senhor Jesus pagou por causa do pecado. Acontece que Deus tinha que explicar para o ser humano como é que ele ia morrer, porque Adão nunca tinha visto uma folha caindo, Adão nunca tinha visto uma flor murchando, nunca tinha visto um espinho, e Deus tinha que explicar para o ser humano, para Adão, que ele, Deus, ia morrer no lugar do ser humano. E o que Jesus fez para poder explicar para o ser humano que ele ia morrer? Jesus chegou para Adão e procurou Adão no meio do jardim. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz isso. Isso está tudo escrito aqui na Bíblia. Você pode ter como dever de casa ler essas coisas que estão aqui. E aqui diz assim, no capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, do homem e da mulher, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueiras e fizeram para si cintas, roupas. Quando ouviram a voz de Deus que andava no meio do jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? No relacionamento entre Deus e o homem a coisa mudou. Até ali, Deus se encontrava com o ser humano face a face todos os dias. Ali, naquele momento, Deus chegou para se encontrar com o homem e o homem fugiu da presença de Deus. E Deus perguntou: aonde você está? Eu estava lendo um teólogo esses dias, ele diz assim: no relacionamento entre Deus e o homem as coisas mudaram. E o homem passou a ter um papel e Deus outro. O papel do homem, de Deus, correr atrás do homem, e o papel do homem, correr de Deus. E a gente vive correndo de Deus. Não é assim que você faz? Deus corre atrás de você a vida inteira. Um momento da sua vida você pensa assim: não é possível, deve ter alguma coisa além dessa vida. Alguém da sua família morre e você fica, coloca a mão na cabeça e você sofre, você diz: Deus, a vida é isso, é só isso, não haverá mais coisa para essa vida, o que eu vou esperar disso? E você volta para Deus.
Daqui a pouco você se afasta de Deus de novo. Quando o sentimento, a tristeza passam, e nós somos seres humanos miseráveis, que o tempo todo estamos pensando na vida do aqui e do agora, e nunca naquilo que Deus quer nos dar eternamente. Nós nunca concentramos a nossa atenção em Deus, porque para você e para mim Deus não existe. E eu quero dizer para você o seguinte: quando eu passei pela mesma experiência de Asaf, finalmente eu resolvi o problema da minha vida, da minha descrença em Deus, porque eu tive um encontro com Deus, e o encontro foi dentro do santuário, começando a descobrir isso, e passando pelos processos que nós vamos passar durante essa semana. Jesus chamou Adão e disse: Adão, está vendo aquele cordeirinho ali? Tô, Senhor. Pega o cordeirinho. Está vendo aquele pedaço de pau bem pontiagudo, enfia no pescoço do cordeiro. E Adão tremendo, suando. Senhor, mas faz isso, Adão. E Adão enfiou aquele pedaço de pau no pescoço e começou a sair sangue do pescoço do cordeiro. E o cordeiro foi esvaindo-se e perdendo a vida. E Adão, abraçado no cordeiro, sujo, suado, com mistura de sangue, suor e lágrimas. Adão olhou para Jesus e disse com lágrimas nos olhos: Senhor, eu matei o meu amigo cordeiro. E Jesus disse: não, Adão, você matou a mim, eu vou morrer no seu lugar. Você matou a Deus, Adão. Foi isso que você fez. Eu venho para morrer no seu lugar. E cada vez que você pecar, Adão, você vai matar um cordeirinho desse. Cada vez que você pecar, você vai pegar um cordeiro inocente. Ele não fez nada para merecer morrer. Eu sou inocente, Adão. Não fiz nada para merecer morrer. Mas o cordeiro vai morrer por causa do seu pecado. É para você se lembrar, Adão, que o seu pecado causa a morte. E sabe por que esses livros de autoajuda não funcionam? Você já leu 10 deles e ainda não melhorou o seu psique? A sua depressão, sabe por que eles não funcionam? Porque eles vivem dizendo para você assim: existe um Deus dentro de você, conheça a você mesmo, e você vai encontrar dentro de você a força para você viver. Deus não diz que a força está dentro de você, Deus diz: a salvação está fora de você, não dentro de você. Você não é um Deus, não existe um Deus interior em você. Você não tem que descobrir que por dentro você é Deus. Você tem que olhar para o cordeiro que morre por causa do seu pecado. A salvação está fora de você, está no cordeiro, que é o próprio Jesus, que vem morrer por sua causa. Enquanto o mundo está dizendo a salvação está dentro de você, Deus está dizendo a salvação está fora de você. É isso que Deus grita para nós através da sua palavra, através da Bíblia. O cordeiro era o evangelho do Antigo Testamento. Já ouviu alguém dizer assim? O Novo Testamento é que é bom, o Velho Testamento não. O Novo Testamento é que vale, porque no Novo Testamento está o Evangelho do Senhor Jesus, a mensagem de salvação. O Antigo Testamento não. Ora, aonde que eu fico sabendo do pecado? É no Gênesis. E se eu fico sabendo do pecado no Gênesis, aí eu fico sabendo que eu preciso de um Salvador. E se eu não tenho Gênesis, a história do pecado não existe. E é por isso que tem um monte de gente tentando dizer que a história do Gênesis é simplesmente uma história alegórica, que não é real, não é verídica. Porque se eu não tenho um Gênesis, eu não tenho um pecado. E se eu não tenho pecado, eu não preciso do Senhor Jesus como o meu Salvador pessoal. E aí está morto o Evangelho. O cordeirinho era o Evangelho do Antigo Testamento. Ou seja, o cordeirinho e a morte do cordeiro era o jeito de ensinar para as pessoas como elas podem se salvar. Você pecou? Vem aqui o cordeiro. O cordeiro diz para você: Jesus, Deus, vai morrer um dia no seu lugar para pagar o preço do seu pecado, e você tem perdão, e o seu perdão é de graça. Dá para você entender? Está ouvindo isso que eu estou falando? Cada vez que você pensar assim, adventistas do sétimo dia pensam que eles se salvam guardando o sábado. Ouça isso da minha boca, o que eu vou falar para você é o que pensa a igreja adventista do sétimo dia. Se você guardar o sábado, pensando que você vai se salvar guardando o sábado, você está perdido, porque ninguém acumula pontos com Deus guardando mandamento nenhum. Pode guardar os 10 mandamentos, pode dar o seu corpo para ser queimado. Não adianta guardar mandamento da lei de Deus e nem fazer obra nenhuma para acumular pontos para ir para o céu. É assim que eu penso. É assim que essa igreja pensa. Porque é isso que a Bíblia, a palavra de Deus pensa e diz. Eu não posso pensar diferente. Você gostaria de ter fé?
anda longe do Senhor Deus, afastado dele. Você anda por aí, por esse mundo, duvidando da existência, olha para o céu e vê um vazio e ainda se pergunta assim: Senhor, será que existe um Deus de verdade? Então nessa noite, se você tem falta de fé, o Senhor Deus convida você a se aproximar dele. E eu vou cantar essa última música. Enquanto eu canto essa música, o Espírito de Deus vai tocar na sua vida. E Ele vai dizer assim para você: você gostaria de ter fé de verdade? Você gostaria realmente de parar de sofrer de falta de fé? Então venha. E Ele vai chamar você para sair da onde você está e vir aqui. E eu quero orar com você, para que Deus possa acrescentar a fé à sua vida, para que Ele possa tomar a sua vida. Mas ao vir aqui, você vai dizer: Senhor, eu vou também me expor durante esses programas à luz da sua presença. Eu aceito, Senhor, o desafio de vir e tocar ao Senhor e ser tocado pelo Senhor. Você vai pedir fé e vai dizer para Jesus que você vai se expor à luz da presença dEle. Quando a música começar, é hora de você vir. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a esse templo, porque entrei, não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo, tentei chorar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco, Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Ainda dá tempo de você vir. Se Jesus está chamando, não recuse. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco, Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas
Senhor Deus, nós temos o coração duro, Senhor, por isso a dúvida ainda permanece em nós. Ó Deus, só o Senhor se manifestando e tocando a nossa vida, para que nós possamos, Senhor, realmente ter fé, que é algo que nós não conhecemos. Ó Senhor, ao nos expormos à luz da Tua presença, nós estamos autorizando, toca a nossa vida e aceita estes Seus filhos. E aqueles, Senhor, que em algum lugar desse mundo, hoje, têm o privilégio de sentirem-se tocados pelo Senhor. Aceita-nos, em nome de Jesus. Amém.